Gente, essa questão está mostrando um esquema parcial do ciclo evolutivo de uma pteridófita terrestre. E ele pede que a gente identifique qual aquela alternativa que não é correta em relação ao ciclo. Então, primeiro vamos tentar observar aqui, né, o que está acontecendo nesse ciclo. Vamos partir desse pontinho aqui, uma representação, pessoal, dos esporos. O que são os esporos? Eles são células haploides que vão germinar e dar origem, né, ao gametófito, que é representado nesse ponto aqui do nosso ciclo. Esse gametófito, então, ele também é N, né? Ele também é haploide, porque ele só surgiu de uma germinação desse esporo. Mas é o gametófito que é responsável pela produção do gameta. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Esses gametas também ainda são N, né? Mas eles sofrem o quê? Uma fecundação. Quando eles sofrem a fecundação, eles produzem um indivíduo 2N, que é o esporófito. Então, aqui, né, o esporófito, e aí o esporófito, ele dá origem, então, por meio de uma meiose aos esporos e a gente finaliza o ciclo. Tá, ok? Aqui, né, o gametófito produz o gameta por meio de uma mitose, porque ele é N e produz N. Então, esse é o ciclo simplificado dessa pteridófita. Lembrando, gente, que no caso específico das pteridófitas, os esporos, eles ficam agrupados, né, em pequenos agrupamentos. Se a gente olhar uma samambaia, que é um exemplo clássico de pteridófita, olhar atrás da folhinha dela, a gente vai ver uma série de pontinhos pretos, que são os soros, onde estão agrupados os esporos, ok? Então, vamos observar qual que seria a nossa resposta incorreta. Na letra A, trata-se de um vegetal vascular e isosporado. Verdadeiro. Vascular, então, pessoal, porque ele tem os vasos, né, condutores de xilema e floema. Isosporado significa que ele produz os dois tipos de gameta, feminino e masculino, e isso também está correto. Na letra B, as folhas apresentam esporângios agrupados formando soros, que são essas bolinhas que eu comentei, ok? Então, essa também está correta. Esporângios porque vão produzir os esporos. Então, esses esporângios, que são essas estruturas que produzem os esporos, ficam agrupadas em pequenos pontinhos chamados soros. Na letra C, para que o anterozoide atinja o arquegônio, é necessária a presença de água. Anterozoide quem é? Gameta masculino. E o arquegônio é onde se encontra, né, a estrutura onde se encontra o gameta feminino. Então, essa também é verdadeira, pessoal. E é por isso que as pteridófitas, assim como as briófitas, só conseguem sobreviver em ambientes úmidos, próximos de água. Porque o gameta precisa dessa água para se locomover e chegar até o gameta feminino. Letra D. Trata-se de um vegetal que apresenta caule do tipo rizoma. Então, a gente pode observar esse caule aqui, ó, nessa representação da estrutura do caule, que é o caule horizontal que fica enterrado, ok? Então, essa também está correta. E, por último, o protalo é a fase desenvolvida e a fase mais desenvolvida e duradoura. Pessoal, o protalo aqui, ó, é o nosso gametófito, ok? Mas se a gente observar, não é o protalo que é o mais desenvolvido e duradouro. Ele só se forma após essa esporulação, né? Para depois produzir os gametas. Então, a nossa fase mais desenvolvida e duradoura, no caso das pteridófitas, é o esporófito, que é o que a gente realmente vê na planta, né? No caso da samambaia que eu citei, é a planta em si, lá que você vê as folhas e tudo mais. Então, a nossa resposta incorreta, letra E.